11, né? Então tá aqui o borne 11, vamos conectar esse cabo nele. Cadê? Conectou. Pronto. E o outro lado nós vamos jogar para a entrada 1. Então aqui a entrada 1, borne 1. Vamos conectar o outro lado. Fala pessoal, sou o engenheiro Elton Freitas, bem-vindo a mais uma aula sobre inversor de frequência. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a partida 2 fios. Na aula anterior nós fizemos a parametrização básica do inversor, onde a fonte de partida era pelo próprio teclado do inversor. Agora nós vamos fazer a fonte de partida com esses dois botões, correto? Então vai ser uma partida 2 fios com reversão, ou seja, vai ter um botão para fazer o motor girar no sentido horário e o outro botão para fazer o motor girar no sentido anti-horário. E antes de começarmos a aula, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão também, que a gente vai estar sempre dando uma olhada lá. Eu preparei um bônus totalmente grátis para você que quer aprender mais sobre inversor de frequência, a parte teórica de inversor de frequência. Há uma série de vídeos, o link para os vídeos vai estar na descrição do vídeo, então vai lá e acesse. Então vamos lá começar a aula, né? Antes de nós começarmos a parametrizar o inversor, nós precisamos fazer a ligação elétrica das entradas do inversor, correto? Para isso, nós vamos acessar o nosso manual do inversor, tá? Na página 40, que vai ter aqui a nossa fiação, né? Ou seja, as ligações do nosso inversor de frequência. Ele dá alguns exemplos de ligação e explica o que é cada borne. O que nos interessa são os bornes aqui 1, 2 e 3, correto? Então no borne 1 aqui nós temos a ligação de parada, o borne 2 e borne 3 são parametrizáveis, correto? E também temos que ver aqui o seguinte, nós temos aqui a fiação SRC e SK, que é SUS e SYNC, correto? Qual é a diferença entre eles e qual nós vamos utilizar? O tipo SRC, ele utiliza o acionamento por 24 volts do próprio inversor, tá? Então, de acordo aqui com o circuito, nós podemos ver o SRC ele pega 24 volts, que está aqui no nosso pino, nosso borne 11, né? E aciona e liga aqui os nossos botões, os sensores, ou seja lá o que você quiser utilizar. Nós vamos utilizar botoeiras, tá? E daqui eles, no outro lado do botão, né? Ele liga nas conexões das entradas do nosso inversor. O SYNC ele já utiliza o acionamento com o comum no nosso inversor, ou seja, com 0 volts. Ou seja, o acionamento das entradas do inversor é com 0 volts. Nós vamos utilizar o tipo SRC, beleza? Lembrando que nosso tipo de partida hoje vai ser a 2 fios com reversão. Então vamos ver como é a ligação, como é feita, como deve ser feita a ligação para que funcione dessa forma. Na página 44, ele dá um exemplo aqui, ó, de controle SRC, de 2 cabos operar para frente e operação reversa. Então aqui nós podemos ver claramente que ele faz o quê? Pega o borne 11, que é a nossa fonte de 24 volts do próprio inversor, e jampeia aqui, ó, com a nossa entrada 1. A entrada 1 sempre vai ser a de parada, ou seja, quando você desacionar ela, ela para o inversor, tá? A entrada 2 nós vamos ligar aqui uma botoeira, que é para fazer a operação para frente, e na entrada 3 nós vamos colocar outra botoeira, que é a desligar ou operação reversa. No caso a gente vai utilizar a operação reversa, ou seja, fazer o motor girar no sentido contrário, correto? Agora, professor, por que ele jampeia aqui a entrada 1, que é a de parada? Porque o acionamento aqui do tipo a 2 fios, ele não sela, ou seja, ele só vai operar o motor enquanto a entrada estiver acionada. No momento que você desaciona a entrada, ou seja, desaciona o botão, ele desaciona o motor, correto? Então não precisa de um comando para desligar, diferente do 3 fios que a gente vai ver no próximo vídeo. Então vamos lá, a gente precisa fazer essa ligação aqui, tá? Aqui na bancada eu já deixei uns cabos prontos, tá? Para a gente fazer a nossa ligação. Então vamos fazer a primeira ligação. Qual é a primeira ligação? Vamos pegar aqui e jampear, né? Aqui é nosso borne 11 para a entrada 1. Então a gente vai pegar aqui, ó, procurar aqui o nosso borne 11
né? Então tá aqui o Borne 11, vamos conectar esse cabo nele. Cadê? Conectou. Pronto. E o outro lado nós vamos jogar para a entrada 1. Então aqui a entrada 1, Borne 1. Vamos conectar o outro lado do cabo. Beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui do 11 também, né? Que já está feito, aqui já está jampeado ó, o cabo. Tá? E vamos colocar aqui no contato 13 do meu botão. Tá? Então vamos pegar esse botão aqui. Então aqui ele tem, na verdade, contato 3 e 4. Tá? Então vamos conectar essa parte aqui na conexão 3. Então vamos pegar aqui a chave. Vamos abrir. Vamos utilizar esse lado aqui, que está melhor. Tá? Vamos conectar aqui e apertar o parafuso para fixar o contato. E também vamos pegar e jampear aqui, ó, no 3 também do outro botão. Tá? Então aqui, ó, nós vamos pegar esse outro lado aqui que já está feito o jumper, tá? E vamos conectar no 3. Contato 3, contato 4. Na verdade aqui ele utiliza 13 e 14. Então vamos colocar aqui no contato 13 o 24 volts que vem do próprio inversor. Pronto. Fizemos aqui uma parte da ligação. O que a gente fez aqui, né? Recapitulando, tá? Pegamos 24 volts, que é o Borne 11, conectamos na entrada 1, jampeamos ele para o contato 3 do primeiro botão e jampeamos ele para o contato 13 do meu segundo botão. Agora o que a gente precisa fazer? Pegar o outro lado de cada botão. Do primeiro botão, que é o contato 4, ele vai para a entrada 2, tá? Então vamos pegar aqui um cabo, tá? Vamos pegar aqui o contato 4 do meu botão. Então aqui o contato 4, o outro lado, aqui é o 3, aqui é o 4. Vamos conectar o cabo nele. Pronto. Foi feita a conexão, né? E esse outro lado do cabo vai para onde? No caso ele vai para a entrada 2. Então vamos conectar aqui na entrada 2. Pronto. Agora nós precisamos pegar o outro lado da botoeira, né? Da botoeira 2, que é o contato 14. O contato 14 dele tem que ser conectado na entrada 3. Então vamos pegar aqui o contato 14 do meu outro botão, né? Deixa eu ver aqui. Então o contato 14. Vamos conectar aqui. Contato 14. E vamos conectar aqui na entrada 3. Meu inversor de frequência. Vou ajeitar aqui rapidinho. Então, pronto. Está feita a ligação elétrica do meu inversor de frequência para uma partida a 2 fios com reversão. Agora sim eu posso começar a parametrização, correto? Para isso, eu tenho que lembrar o seguinte. Na aula anterior, nós fizemos a parametrização básica do inversor. E a fonte de comando dele, a fonte de partida dele é o teclado. Tá? Nós precisamos ir lá, trocar e dizer que nós queremos agora a fonte de partida pelas entradas digitais. Que nós vamos utilizar os botões passionais e entradas digitais do inversor. Então nós precisamos ir lá e mudar esse parâmetro, correto? Então vamos lá, olhar onde é esse parâmetro e dizer, não quero mais que a fonte de partida seja pelo teclado, eu quero que a fonte de partida seja pelas minhas entradas digitais, correto? Então vamos lá. Então na página 62 do nosso manual, né, lá no parâmetro P46, né, que é o parâmetro que determina nossa fonte de partida. Tá? Então no parâmetro P046, nós utilizamos no parâmetro anterior o número 1, ou seja, a nossa fonte de partida é pelo teclado. Nós precisamos mudar esse valor. Nós queremos que a nossa fonte de partida seja por onde? Pelas nossas entradas digitais. Então, nesse parâmetro aqui, P046, nós vamos colocar o valor 2, que é a nossas entradas digitais. Tá? Então, nós vamos lá,
um P46, então vamos aqui para o inversor de frequência, né? Selecionar P, ok, vamos aqui colocar o valor 6, 5, 6, select, 46. Então, P046, vamos mudar. Então, ele está com o valor 1, nós precisamos mudar o valor para o valor 2. Então, nós vamos colocar aqui o valor 2. Lembrando, né, se você esperar um pouquinho, ó, ele diz para você o que isso aqui significa, ó, digital. Ou seja, esse parâmetro, o valor 2, significa que sua fonte de partida vai ser pelas entradas digitais. Colocou o valor 2, pronto. Tá? Aí aperta ESC, ESC, ESC e ESC. Ok. Fizemos a primeira parte da nossa parametrização. Tá? Nós determinamos que a nossa fonte de partida é pelos nossos botões. Se eu colocar para funcionar, ele vai funcionar porque de fábrica ele vem assim. Mas se caso eu queira mudar, onde é que eu modifico esses parâmetros? Aí nós precisamos ir lá nos parâmetros das entradas e dizer o que é cada entrada, tá bom? Então nós vamos mexer nesses parâmetros. Esses parâmetros já são os parâmetros T, que são de entradas digitais. E a página do manual, né, das entradas digitais, é aqui a página 81. Na página 81 ele fala aqui do grupo de bornes, ou seja, ele tem aqui ó, T062 é minha entrada digital 2, T063 entrada digital 3, T065 até o T068, correto? Nós vamos parametrizar as entradas 2 e 3, ou seja, nós vamos mexer no parâmetro T062 e T063. Qual o valor nós vamos colocar lá, professor? Aqui embaixo ó, tem os números dos parâmetros, tá? O valor, na verdade, dos parâmetros e o que ele é. E aqui tem aqui frequência, né? Velocidade mais partida, jogos para frente. O que nos interessa é mais lá para baixo, que é aqui, na página 83, tá? Tá aqui, ó. O valor 49 é a partida a 3 fios. O valor 48 é a partida a 2 fios para frente, né? Aqui o 50 é a reversão de 2 fios. Então, nossa entrada digital 2, que é o T062, vai ter qual valor? 48, que vai ser nossa partida 2 fios e para frente, ou seja, vai girar no sentido horário. Tá? Então, nós vamos lá no parâmetro T062, vamos aqui Select, né? T62, já está no 62. Já está no valor 48, conforme eu falei para vocês de fábrica, já vem com esse valor. Tá? Então, 48, a minha entrada 2 está habilitada para ser uma partida 2 fios para frente, ou seja, quando ela é acionada, ela vai fazer o nosso motor girar no sentido horário, correto? Já está no 62, 48, vamos agora para o parâmetro T063, que é a nossa entrada digital 3. Então, o T063, ele tem que ter esse valor aqui, ó, 50. Por quê? Porque o valor 50 é a reversão da 2 fios. Então, se na entrada 2 eu utilizei a partida 2 fios para frente, na 3 eu vou utilizar a reversão da partida 2 fios. Então, no T063, o valor é 50. De fábrica, ele já vem 50. Então, já está 50, só faço pressionar ESC até voltar aqui o nosso valor de frequência. Somente isso. Acabou a parametrização para a nossa partida 2 fios com reversão. Vamos verificar se funcionou? Então, vamos lá. Quando eu acionar aqui o nosso primeiro botão, lembrando que ele está acionando nossa entrada 2, vai acionar, né, o inversor de frequência que vai fazer o motor girar no sentido horário. Lembrando que ele só enquanto manter a entrada que o motor vai estar funcionando. Quando eu desacionar minha botoeira, vai fazer o motor parar de funcionar. Tá? Então vamos lá. Acionando ele, tá? Entrou aí em rampa. Então enquanto eu estou pressionando aqui o botão, o motor está funcionando. Chegou na velocidade máxima, né, que é 90 Hz, correto? No momento aqui que eu desaciono a entrada, ele para de funcionar, beleza? Se eu acionar o outro botão, ele faz o motor girar no sentido reverso, que dá para ver aqui, ó, no display aqui do inversor, tá aqui, ó, rev, que é sentido reverso, ou seja, ele está fazendo o motor girar no sentido reverso, correto? E quando eu paro de pressionar aqui, ó, ele faz o motor parar de funcionar. Entra em rampa de desaceleração até que ele chega a 0 Hz.
E se por acaso for acionado os dois botões, professor, o que acontece? Vamos verificar o que acontece? Então vamos lá. Vou pressionar primeiro essa botoeira aqui, ó, que é no sentido horário. Quando o motor está entrando, se eu pressionar a segunda botoeira, o que acontece com o motor? Na hora, ele entra em rampa de desaceleração e desaciona. Ou seja, ele não atende nenhum comando, nenhum outro. Ele faz parar o inversor de frequência. Correto? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Se você tem alguma dúvida, deixe a dúvida aí no comentário, que eu sempre vou estar dando uma olhada lá e estar respondendo todos vocês. E você que é técnico ou engenheiro e quer aprender mais sobre inversor de frequência, parte teórica, tem uma série de videoaulas totalmente grátis para você. O link dos vídeos está na descrição do vídeo, é só acessar, vá lá, acesse, as aulas estão show demais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Se tiver alguma sugestão de aula, vá lá nos comentários e escreve lá, tá bom? Porque nós estamos aqui para elevar o nível da sua carreira profissional. Até a próxima aula. E o link dos vídeos vai estar na descrição. E a última parte eu esqueci. Mano, tem muito que aprender essas paradas aí. Globo não vai me contratar desse jeito, pô.